Olá, queridos amigos. É com muita alegria que estaremos mais uma vez juntos hoje para reflexões acerca de um tema muito caro ao nosso coração. Falaremos de Paulo de Tarso e o livro referência que utilizamos para as reflexões de hoje sobre o vaso escolhido é Personagens da Boa Nova, editado pela Federação Espírita do Paraná. Mas, propriamente dito, antes de nos debruçarmos sobre a questão de Paulo de Tarso, vamos recorrer ao Livro dos Espíritos, na questão 1019. Vamos encontrar o seguinte texto: Todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com ânimo e zelo na grande obra da regeneração, que colhereis pelo cêntuplo o grão que houverdes semeado. Ai dos que fecham os olhos à luz, preparam para si mesmos longos séculos de trevas e decepções. Ai dos que fazem dos bens deste mundo a fonte de todas as suas alegrias. Terão que sofrer privações muito mais numerosas do que os gozos de que desfrutaram. Ai, sobretudo, dos egoístas, não acharão quem os ajude a carregar o fardo de suas misérias. São recomendações no Livro dos Espíritos do Augusto Espírito de São Luís. E São Luís, com esse atestado de advertência, também apresentava a possível bifurcação que se encontrava Saulo, que depois seria e se transformaria por esforço próprio em Paulo, o grande apóstolo do Evangelho. Então agora vamos começar a nos debruçar sobre a biografia de Paulo. Falaremos da sua origem. Ele é conhecido como o apóstolo dos gentios. Nasceu na cidade de Tarso, capital da Cilícia, que era na época um importante centro mercantil e intelectual do mundo. E Paulo nasce entre os anos 5 e 10 da era cristã. No momento da circuncisão, recebeu o nome de Saulo. Fazia parte de uma família judaica da tribo de Benjamim. Era também um cidadão romano. Seus pais, embora judeus, gozavam dos privilégios da cidadania romana. Privilégios que podiam ser conseguidos pelos habitantes das províncias de duas formas: como recompensa por serviços prestados ou por desembolso de vultuosas quantias. Paulo era fariseu e teve como preceptor o rabino Gamaliel. Nos primeiros anos, ele frequentou a sinagoga, onde aprendeu nos textos sagrados até a aritmética. Como a tradição prescrevia, era necessário, naquele tempo, naquele momento, onde ainda se dedicava aos estudos, era necessário o ensino de um trabalho útil às crianças. Então, Saulo aprendeu a tecer pano de barraca, usando uma fazenda áspera e durável, entremeado com pelos de cabra. Paulo, o famoso e o reconhecido doutor da lei, era, por essa contingência, também um artesão. Um artesão que soube tecer na sua própria vida, pelas próprias fibras do coração, uma grande história de redenção, de superação e de força de vontade em relação a um ideal, o ideal de propagação do Evangelho. Ainda falando da história e da biografia de Paulo, ele fez parte do Sinédrio em Jerusalém e foi um respeitável doutor da lei. No Templo de Salomão, preparando-se para ser um devotado rabino, ele mesmo, na Epístola aos Gálatas, iria nos relembrar depois e afirmar:
e me avantajava no judaísmo sobre muitos da minha idade e linhagem, pelo extremo zelo às tradições de meus pais. Ardoroso defensor de Moisés, Saulo desencadeou uma séria perseguição aos homens do caminho. Ele considerou seu primeiro grande triunfo contra o Nazareno a lapidação do jovem Estevão. E Emmanuel descreve na obra Paulo de Tarso, Paulo e Estevão, em detalhes toda a sua dor e vergonha ao se dar conta que Estevão não era outra pessoa senão o irmão da sua amada noiva Abigail, a quem ele conhecera enquanto Gesiel, antes de Gesiel se converter ao cristianismo, e que depois, chocada com aquele processo de condenação e assassinato promovido pelo seu próprio noivo, Abigail sucumbiria a uma doença e viria a desencarnar 8 meses após a lapidação de Estevão. Nós vamos encontrar todo esse drama, toda essa desdita e todo esse processo de recuperação e renúncia no monumento de obra que se configura o romance ditado pelo amigo espiritual Emmanuel a Francisco Cândido Xavier. Essa obra, esse monumento que todos, sem sombra de dúvidas, deveriam ter acesso e ganhar leitura, chama-se Paulo e Estevão, que vai nos recordar os episódios históricos do cristianismo primeiro. É um romance ditado a Chico Xavier por Emmanuel em 1942 e traz justamente a segurança mediúnica do nosso querido Chico Xavier. Então, nós vamos agora começar a constituir, digamos assim, a história dessa saga humana que foi Saulo em conversão para Paulo. A adesão ao cristianismo de Gesiel, irmão de Abigail, e a própria desencarnação de Abigail dispara em Paulo a fúria contra o Nazareno e os homens do caminho. Ele teve, na relação com Estevão, uma duplicidade de sentimentos antagônicos. Era um misto. Paulo, então, naquele momento da história, ainda Saulo, nutria um misto de admiração e raiva por seu cunhado, por não estar apto a alcançar aquele patamar da grandeza espiritual de Estevão. O orgulho da raça, naquele momento pretérito ainda, enquanto Saulo, falava-lhe mais forte ao espírito. Era impossível, impensável, conferir superioridade aos homens do caminho. Angustiosa culpa atormentava Saulo por não ter prestado suporte a Abigail, responsabilizando-se também pela doença da noiva. Que força, ele se perguntava, que força o unira aos irmãos de Corinto nos labirintos do mundo? Por que tinham os dois irmãos ascendência sobre o seu ego? Recordara naquele momento de reflexão os amigos mais eminentes de Jerusalém, os amigos do Sinédrio, e nenhum deles identificou qualidades morais tão amplas, tão potentes, semelhantes às virtudes que aquele jovem pregador do caminho, Estevão, lhe apresentara. Ele próprio, Estevão, no momento da sua condenação, afrontara a sua autoridade político-religiosa enquanto doutor da lei. E diante da Jerusalém em peso,
desdenhando a humilhação e a morte para morrer logo em seguida, Estevão o fazia por crença na vida futura e, ao se deparar com a iminência da sua própria desencarnação, abençoava o seu executor diante da perspectiva da história que ele ainda traçaria enquanto Paulo de Tarso, abençoando-lhe as resoluções implacáveis que ele, doutor da lei e executor da sua sentença de morte, proferia naquele momento da execução de Estevão. Então nós vamos perceber, meus amigos, que todo esse processo vai se coadunar, todo esse drama inicial da história narrada por Emmanuel em Paulo e Estevão vai se assentar sobre uma personalidade vigorosa de Paulo. E aí é muito interessante quando tentamos identificar no próprio autor espiritual da obra, que é Emmanuel, a justificativa do romance. Emmanuel nos fala sobre Paulo e Estevão, esse primor de obra. Ele diz o seguinte: nosso melhor e mais sincero desejo é recordar as lutas acerbas e os ásperos testemunhos de um coração extraordinário que se levantou das lutas humanas para seguir os passos do Mestre num esforço incessante. Então, nós temos, diante dessa memória, diante dessa oferta de um conteúdo maravilhoso que Emmanuel nos oferta, também a crítica e a memória ofertada por Emmanuel na seguinte observação: as igrejas amornecidas da atualidade e os falsos desejos dos crentes nos diversos setores do cristianismo justificam as nossas intenções. Emmanuel quis, com a obra Paulo e Estevão, sacudir, nos convidar às nossas reflexões, sacudir as nossas ideias, nos convidar às reflexões, a reflexões que questionem a posição amornecida das igrejas humanas em relação à expectativa de uma religiosidade maior. E por isso, meus irmãos, que recordar, que se debruçar sobre o passado não deve significar saudosismo estéril, mas sim ter a memória e a revivescência, a ressignificação associada a um processo educativo. E é exatamente isso que essa monumental obra de Emmanuel nos oferta para as nossas profundas reflexões. Agora falaremos um pouco sobre a personalidade de Paulo. Muitos autores, muitos estudiosos comentaram a vida de Paulo de Tarso, intitulando-o como um santo predestinado, detentor de um espírito arbitrário e vaidoso. Porém, Paulo foi para o Mestre, para Jesus, em seu planejamento estratégico, o vaso escolhido. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, nós vamos encontrar Jesus dando um comando, dando uma recomendação a Ananias para que fosse curar Paulo de Tarso na sua cegueira, dizendo-lhe ser aquele o homem que tinha como missão a tarefa de divulgar a palavra do Evangelho, a palavra dele próprio, Jesus, e dar impulsionamento e abrangência à mensagem da Boa Nova. Foi o divulgador para os gentios. Andara ele próprio, Saulo, esquecido e temporariamente hostil a essa nobre missão. Ante a figura majestosa de Jesus, prontamente, naquele fatídico encontro da estrada de Damasco, prontamente Saulo
recobra os sentidos da sua essência espiritual e se decide a reassumir os seus compromissos espirituais, certamente antes acordados com o próprio Mestre. E essa abordagem e essa sensível reflexão fomos colher na boa redação e no lúcido texto de Hermínio Miranda, no livro Cristianismo, a Mensagem Esquecida. Então nós vamos encontrar, diante de toda essa saga, diante de toda essa varredura no entendimento primeiro sobre a personalidade de Paulo de Tarso, todas essas características. Mas o que acontece após o encontro decisivo de Damasco? Qual é essa visão de Ananias? Ananias recebe essa recomendação através de uma visão do próprio Jesus. E para atestar essa magnitude, essa preparação pretérita, né, do espírito de Paulo, para que ele tivesse essa vocação de ser o arauto do evangelho, o Cristo lembra a Ananias nos seguintes termos: vai, porque este homem é para mim um instrumento de escol para levar o meu nome diante das nações pagãs, dos reis e dos filhos de Israel. Eu mesmo lhe mostrarei quanto lhe é preciso sofrer em favor do meu nome. Então, essa era a convicção de Jesus em relação a Paulo. E essa também era a sua estratégia educativa em relação a esse espírito tão virtuoso, porém ainda tão acrisolado na cegueira daquele momento enquanto Saulo. O imperioso fariseu, ele muda, após o encontro em Damasco, ele muda radicalmente a sua posição na vida. Ele passa de perseguidor a ser o protetor de todos os cristãos. Ele se intitula e é reconhecido assim, ou melhor dizendo, ele não se intitula, mas ele é reconhecido assim como o apóstolo dos gentios. É o primeiro grande missionário cristão. Ele tinha e possuía o poderoso elemento de universalização daquela nova doutrina que se apresentava, da Boa Nova. Ele tinha a origem judaica e tinha a formação judaica, mas apesar disso, e contudo, ele entendeu que o pensamento do Cristo não podia ficar contido nos limites da raça judaica, e sim que essa mensagem ela deveria ser espraiada, ela deveria ser imparcialmente distribuída a todos, de forma indistinta. Soube esperar o seu momento, meditou após aquele fatídico encontro em Damasco e após ser auxiliado por Ananias, ele meditou 3 anos no deserto e mais 3 viveu na obscuridade. Nós vamos encontrar diante desse momento a segmentação de realmente 3 mundos diversos de Paulo de Tarso, que serviram como sua fonte formadora da sua personalidade, as suas origens, que esculpiram o futuro grande missionário e apóstolo do Evangelho, Paulo de Tarso. Paulo bebeu na sabedoria grega dos mestres gregos enquanto filho e cidadão de Tarso. Também bebeu da cultura romana como um cidadão romano e travou contato nesse momento, no período da sua adolescência, no período da sua formação, travou contato com as crenças politeístas e soube mergulhar com afinco e com estudo e com severidade e seriedade dentro do universo monoteísta, porque também tinha, por sua raiz judaica, o contato com a cultura de Israel, que vivificava e que era uma ilha monoteísta
naquele momento, dentro de todo um universo politeísta. Então, Paulo trazia consigo um patrimônio cultural e político difícil de ser reunido em uma só pessoa. E nós vamos encontrar na questão 1009 do Livro dos Espíritos que depois Paulo, enquanto espírito colaborador da codificação, vai inclusive nos ofertar, em termos de conteúdo, as seguintes ilações: gravitar para a unidade divina, tal é o objetivo da humanidade, e para atingi-lo são necessárias 3 coisas: a justiça, o amor e a ciência. 3 coisas que lhe são opostas e contrárias: a ignorância, o ódio e a justiça. Então, Paulo de Tarso foi aquele que soube empreender essa jornada de melhoria, essa jornada de evolução, marcar significativamente a sua vida em uma virada indescritível. Paulo se dedicou às missões em várias esferas. Ele atingiu a sua missão na esfera da justiça. Ele soube ser vencedor na esfera da verdade e ele soube ser exemplo na esfera da religiosidade e do sentimento. A missão de Paulo pode ser entendida na medida que ele proclamou as verdades do Cristo aos grandes e aos pequenos de forma não sectarista, de forma indistinta, ainda que precisasse percorrer entre os extremos da humildade e da renúncia. A fé robusta, o sustentou em todas as dificuldades. Todavia, compreendeu que somente o amor faz o homem elevar-se, e ele realmente vivenciou isso. Ele confessa: fiz-me tudo perante todos para salvar alguns a todo custo. E tudo isso faço pelo Evangelho para ser participante dele. Então, Paulo, ele foi capaz de ser gigante nesses 3 grandes momentos e nessas esferas, como doutor da lei, se transformando no profeta e no apóstolo da Boa Nova, do Evangelho, do cristianismo primeiro, e depois, no seu retorno à pátria espiritual, já plenamente vivificado e em plenitude de espírito, se constituiu um dos membros nobres da pleiade do Espírito de Verdade, contribuindo na obra e na missão de codificação da doutrina dos espíritos, auxiliando também Allan Kardec nessa tarefa e nessa missão. Então, nós vamos encontrar Paulo se ressignificando a sua própria vida a partir de um chamado. E quem de nós estará nessa vida sem um ministério divino? Quem de nós não está nessa vida recebendo constantemente também esse mesmo chamado? Mas por muitas vezes nos colocamos inertes e insensíveis a esse mesmo chamado. Paulo teve o seu momento de redenção, teve o seu momento de despertamento. E segundo Emmanuel, sobre Paulo, ainda na obra Paulo e Estevão, na introdução da obra, nós vamos encontrar essas reflexões de Emmanuel, dizendo o seguinte: muita gente dirá que desconhece a própria tarefa, que é insciente, ou seja, que não tem consciência a tal respeito, mas nós poderemos responder que além da ignorância há desatenção e muito capricho pernicioso. Emmanuel nos convida a essa reflexão
e faz esse alerta, meus irmãos, que nós não sejamos desatenciosos com o chamado e que nós não nos entreguemos ao capricho pernicioso, nos levando a um descaminho e a um não atendimento desse mesmo chamado. Então, na estrada de Damasco, quando Saulo de Tarso se inclina e se queda diante desse chamado, nós vamos encontrar na obra Paulo e Estevão a magnífica narrativa, a poética narrativa de Emmanuel a respeito desse encontro, que eu reproduzo para vocês agora. Emmanuel nos fala: outra luz lhe banha os olhos, deslumbrados, e no caminho que a atmosfera rasgada lhe desvenda, vê surgir a figura de um homem de majestática beleza, dando-lhe a impressão de que descia do céu ao seu encontro. Paulo havia empreendido naquele momento a viagem para Damasco porque trazia pelo Sinédrio a autorização de uma grande varredura, de uma grande busca e de um grande momento de perseguição em relação aos cristãos primeiros. E Paulo também estava indo para Damasco para buscar, dentro desse grupo, a ser ameaçado e a ser perseguido. Paulo também buscava por Ananias, que morava e era cidadão de Damasco. Então, nesse processo e nessa jornada de busca por cristãos para assassiná-los, para prendê-los, para fustigá-los, para fustigar os cristãos, Paulo tem ali naquele momento, na estrada de Damasco, esse encontro redentor com Jesus. E ao vislumbrar a figura do mestre, ele percebe, e aí a gente continua na narrativa de Emmanuel, ele percebe a sua túnica feita de pontos luminosos, os cabelos tocavam nos ombros a Nazarena, os olhos magnéticos, emanados de simpatia e de amor, iluminando a fisionomia grave e terna, onde pairava uma divina tristeza. O mestre estava ali diante do seu pupilo, a quem ele muito acreditava, mas triste por perceber que Saulo, naquele momento, ainda era Saulo e ainda não havia despertado para ser Paulo. E o momento da conversão se dá, de acordo com Emmanuel, exatamente assim. O mestre, se dirigindo a Saulo de Tarso, fala e questiona: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo de Tarso, impactado por aquela magnânima presença, por aquela augusta luz impressionante, arria do cavalo e, estático e impressionado, pergunta: quem sois vós, Senhor? É impressionante porque esse detalhe e essa forma como Paulo se dirige naquele momento ao mestre é amplamente significativo, o detalhe é amplamente significativo. Vejamos nós, um doutor da lei, instituído de todo poder para a perseguição dos cristãos, liderança de todo um grupo austero do Sinédrio, reconhecido orador, valorizado na comunidade de Jerusalém como sendo um homem potente, um homem pleno de vigor, inteligente, robusto e, por conta disso mesmo, ameaçador, quando arria do cavalo e se dirige ao mestre, ele já se dirige ao mestre nomeando-o Senhor. Doutor da lei nenhum se dirigia ao próximo intitulando-o Senhor, senão em relação aos seus iguais. Então,
Paulo de Tarso, naquele momento, já apresentava o entendimento do que acontecia ali, já reconhecia a hierarquia espiritual que se atestava naquele momento e se refere ao mestre perguntando: quem sois vós, Senhor? E o mestre responde: eu sou Jesus. E recomenda, tentando fazer despertar em Saulo a sua essência em espírito: não recalcitres contra os aguilhões. E Saulo, naquela postura já inclinada em reconhecimento, pergunta: Senhor, de novo, Senhor, que quereis que eu faça? E nesse momento, Saulo recebe do mestre a orientação que entre em Damasco e busque ajudas a Ananias, em Ananias. Imaginem isso. Busque ajuda naquela pessoa a quem ele foi perseguir. Então, meus amigos, nós podemos com muita tranquilidade atestar que Paulo de Tarso foi muito mais que um predestinado. Ele foi, segundo Emmanuel, um realizador que trabalhou diariamente para a luz. Essa tenacidade de Paulo precisa ser sublinhada. Paulo foi também um arauto do Evangelho. Ele foi o responsável por aclimatar a flor desse Evangelho aos duros desafios deste mundo. Jesus, ele não quis chamar, e poderia, anjos para a difusão da Boa Nova. Não haveria dessa forma, e a gente entende por quê, não haveria dessa forma uma identificação conosco, uma proximidade conosco. Jesus quer o tempo todo nos informar que temos a filiação divina e somos plenos de potencialidades, apesar de ainda não sermos perfeitos, apesar de ainda não sermos santos. E Jesus escolhe aquele doutor da lei ainda imperfeito para nos mostrar que essa conversão, ela é possível. Mas Jesus, nesse processo, ele não improvisa, porque ele tinha certeza da essência, do vigor do espírito de Paulo de Tarso. Ele sabia desde o início que Paulo era, sim, um predestinado, um vaso escolhido por ele e que estava naquele momento inicial da sua vida, até aquele fatídico encontro da estrada de Damasco, em um processo de descaminho. Então, Paulo se configura, a partir daquele momento, um grande arauto do Evangelho. E Emmanuel vai confessar também na introdução da obra, Paulo Estevão, os seus objetivos ao escrever a obra. Entre Saulo e Jesus havia um abismo que o apóstolo soube transpor em decênios de luta redentora e constante. Demonstrá-lo, e por isso que Emmanuel quis escrever a obra Paulo Estevão, demonstrá-lo para o exame do quanto nos compete em trabalho próprio, sim, nós somos capazes, a fim de ir ao encontro de Jesus. Esse deve ser o nosso objetivo. De novo, Emmanuel nos estimulando nessa jornada em direção e em relação a Jesus. Então, os objetivos de Emmanuel com essa obra foi nos mostrar, meus amigos, a vigência da lei de cooperação que rege a harmonia do universo. Foi nos mostrar todo o processo de parcerias necessárias, uma parceria necessária entre Paulo e Estevão, uma parceria necessária entre Paulo e Abigail, onde criavam-se ali pontes imorredoras através do exercício do amor, uma parceria necessária entre Paulo e Barnabé e todos os outros irmãos do caminho,
quando depois no futuro fossem estimuladores em relação a Paulo para que ele próprio conseguisse empreender as viagens missionárias. Então, Emmanuel nos afirma também, na introdução da obra, que sem Estevão não teríamos Paulo. Sem esse processo de parceria, não teríamos o nosso vaso escolhido por Jesus. E o universo, ele realmente age nesse processo de equilíbrio. Aliás, complementa Emmanuel, sem cooperação não poderia existir o amor. E o amor é a força de Deus que equilibra o universo. Então, nós vamos encontrar nesse profundo trabalho de cooperação a vigência e a entrega, no final do seu período missionário, a entrega das epístolas de Paulo. Paulo, aos poucos, compreendeu que não bastava enviar missionários. Os pedidos choviam naquele momento de todos os lugares por onde Paulo teria passado, levando justamente a mensagem renovadora da Boa Nova. Então, Paulo, segundo Emmanuel, e aí eu estou me inspirando no capítulo 8º da própria obra, Emmanuel nos diz o seguinte: Paulo, sentindo-se incapaz de atender a todas essas necessidades, ao mesmo tempo, o abnegado discípulo do Evangelho, valendo-se um dia do silêncio da noite, quando a igreja se encontrava deserta, rogou a Jesus, e a gente sublinha aqui o valor da nossa verticalização de ideias, como fez Paulo, o valor da prece para estabelecermos essa conexão com o alto. E Paulo é bem-sucedido nessa empreitada, com lágrimas nos olhos. Ele recebe de Jesus a intuição que não lhe faltariam os socorros necessários para o empreendimento, para o cumprimento integral dessa tarefa. E Jesus lhe recomenda que seria possível, simultaneamente pelos poderes do Espírito, receber a intuição de Estevão para que se configurasse ali, nesse processo intuitivo, as cartas, as epístolas de Paulo, que serviriam como um alento a todos aqueles irmãos cristãos, escrevendo a esses irmãos em nome do Mestre. Doravante, Jesus lhe assegurava, Estevão permaneceria aconchegado a ele, ao vaso escolhido, transmitindo-lhe os seus pensamentos enquanto Mestre, enquanto Jesus, a referência em espírito e governador do nosso planeta. E esse trabalho de evangelização através das cartas, dizia o mestre, poderá ampliar-se em benefício dos sofrimentos e das necessidades do mundo. Então, as cartas de Paulo começou e marcou esse movimento de entrega de conteúdo, esse conteúdo imortal, cuja essência espiritual provinha da esfera do Cristo, através da contribuição amorosa de Estevão. Nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, na questão 982, a seguinte pergunta de Allan Kardec para os espíritos: será necessário que professemos o espiritismo e creiamos nas manifestações espíritas para termos assegurada a nossa sorte na vida futura? E os espíritos da codificação respondem: se assim fosse, seguir-se-ia que estariam deserdados todos os que não creem, ou que não tiveram ensejo de esclarecer-se, o que seria absurdo, aqueles que não tivessem ensejo de beber na fonte da doutrina espírita. Complementam os espíritos:
Só o bem assegura a sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduza. A crença no espiritismo ajuda o homem a se melhorar, firmando-lhe as ideias sobre certos pontos do futuro. Apressa o adiantamento dos indivíduos e das massas, porque faculta-nos nos inteirarmos do que seremos um dia. É um ponto de apoio o espiritismo e a doutrina espírita e o conteúdo espírita é um ponto de apoio, uma luz que nos guia. O espiritismo ensina o homem a suportar as provas com paciência e resignação. Afasta-os dos atos que possam retardar-lhe a felicidade, mas ninguém diz que sem ele não possa ela ser conseguida, não possa ser a felicidade conseguida. Então, mais uma vez, nós percebemos que Paulo de Tarso empreende essa jornada vitoriosa. Paulo de Tarso, ele foi apedrejado, açoitado, maltratado. Padeceu fome, frio, privações, e por amor a Jesus, ele tudo aceitou e afirmou portar no corpo as marcas do Cristo. Ele foi decapitado fora dos muros de Roma no ano de 67, por ordem do imperador Nero. Ele adentrou vitorioso em retorno à pátria espiritual. Quando a terceira revelação se apresentou na terra, ele novamente participando com amor e dedicação da equipe do Espírito da Verdade, deixando suas palavras em vários momentos da codificação. No Evangelho segundo o Espiritismo, nos capítulos 10, item 15, sobre o perdão, mensagem ditada em Lyon, Allan Kardec, em 1800, ditada a um médium que depois Kardec compilaria no ano de 1861. E também ofertou a sua contribuição no capítulo 15, no item 10, Fora da caridade não há salvação, mensagem ditada em Paris em 1860. Igualmente, respondendo à questão número 1009, que já ofertamos um trecho dela aqui, do Livro dos Espíritos, a respeito da eternidade das penas, junto a dissertações de Santo Agostinho, Lamennais e Platão. E é justamente nessa mensagem 1009 que Paulo atesta o potencial consolador da doutrina espírita, que depois, na erraticidade, ele vai entender também como consolação. Ele diz: o castigo é o aguilhão que estimula a alma, pela amargura, a se dobrar sobre si mesma e a buscar o porto de salvação. O castigo só tem por fim a reabilitação, a redenção. Querê-lo eterno por uma falta não eterna é negar-lhe toda a razão de ser. Então, Paulo entendeu, no bojo das suas lutas acerbas, na exemplificação da sua vida, na transformação a que se permitiu, Paulo entendeu a justiça divina. Paulo se submeteu à essência do Evangelho e se colocou ombro a ombro, lado a lado, com todos os irmãos do caminho. Paulo foi, sem sombra de dúvidas, o exemplo maior de resignação e de resistência, de potencial transformador, de resiliência,
de força, de coragem e de testemunho. E é exatamente por isso que encerramos as nossas reflexões, voltando e ofertando um novo posicionamento de Emmanuel acerca da obra Paulo e Estevão. Este livro foi grafado por um espírito para os que vivem em espírito. Meus irmãos, que possamos buscar a nossa essência e viver em espírito com vistas à vida futura, que é a verdadeira vida. Um beijo muito grande no coração e até uma próxima oportunidade. Até mais. No deserto das incompreensões, o amor de Deus a nos chamar, a nos levantar das lutas humanas e enxugar lágrimas de um mundo afã. Em Damasco, num portal de luz, o inolvidável tecelão vai se encantar com a visão celeste se curvar ante o céu mestre, se ofuscar com a luz amiga e entender a razão da vida, enfim. Palavra em harmonia, canções maestramente entoadas por anjos de esferas sublimadas, ao clarão que ofuscar o brilho do sol, compadecido, inspirado, amável. Percorre os caminhos, acalma o gemido dos aflitos, de todos os irmãos pequeninos, dos sedentos de Deus, de amor, pois tu és o meu vaso escolhido. Necessário se faz amar, renovar-se no entendimento. Necessário é trabalhar, ser fiel no pouco e no muito. Necessário é esperar, a esperança é companheira. Necessário é perdoar, o amor mais puro se doa. Palavra em harmonia, canções maestramente entoadas por anjos de esferas sublimadas, ao clarão que ofusca o brilho do sol, compadecido, inspirado, amável. Percorre os caminhos, acalma o gemido dos aflitos, de todos os irmãos pequeninos,